Esse aqui é um tema que eu adoro. Sou administrador, né? Já trabalhei muito com número e então análise avançada de dados é algo que eu fiz muito e perdi muito tempo na minha vida fazendo planilha, gráfico e tantas coisas que hoje são possíveis fazer, né, por inteligência artificial. Então, desde quando esse recurso existe, eu uso muito, faço bastante análise das minhas outras empresas, faço bastante análise aqui de muitas coisas, adoro utilizar. Alguns insights sobre essa questão de análise de dados são o seguinte: pessoal, a gente tem que entender que os modelos de linguagem, de uma forma geral, eles não são excelentes em cálculo. Então, eles não são excelentes em matemática, nem nada disso. Mas sabe no que eles são excelentes? Eles são excelentes em usar ferramentas. E os modelos de linguagem, a partir de um certo tempo para cá, eles começaram a utilizar ferramentas para conseguir fazer as contas. Então, toda vez que o modelo de linguagem está fazendo uma análise de dados, na verdade, ele não está fazendo diretamente através do LLM, né, da geração de linguagem, né, do modelo generativo. Ele está usando ferramentas e chamando ferramentas para que essas contas sejam feitas através da ferramenta. Deixa eu explicar isso melhor. Existe uma linguagem que é uma das linguagens mais conhecidas no mundo hoje, que é o Python. E o Python é uma linguagem extremamente boa para fazer análise de dados, tanto que analistas de dados utilizam muito Python, né? Tem uma grande maioria dos analistas de dados aprendem Python primeiro para depois conseguir fazer análise de dados em volumes grandes. E o que o LLM faz? Então, o que o modelo de linguagem faz? Ele chama uma ferramenta de Python para fazer a análise de dados por ele. E aí sim a coisa funciona, tá? Essa é uma coisa que eu uso demais, né? As pessoas falam, poxa, eu pedi para o modelo fazer uma análise para mim e saiu tudo errado, os números errados. É porque você não soube usar. Isso é um ponto essencial e que você precisa aprender toda vez que você for colocar uma planilha para ser analisada pelo ChatGPT ou por qualquer outro modelo de linguagem. Outra coisa importantíssima de dizer é o seguinte, tá, pessoal? Então, assim, você tem que usar modelos que chamem ferramentas e que sejam modelos de raciocínio, porque eles vão fazer iterativamente. Então, eles vão chamar ferramentas, vão rodar um prompt, vão rodar outro, vão rodar um comando, vão rodar outro comando. Então, é importantíssimo que você utilize modelos de raciocínio. Precisa ser ChatGPT? Não precisa. Tá? Eu vou apresentar aqui no ChatGPT. A gente pode usar vários outros modelos, desde que eles possuam ferramentas. Tá? Então, dito isso, vamos para o ChatGPT e a gente tem um negócio legal aqui para fazer. Então, vamos lá. Primeiro, né, você vai usar sempre o modelo de reflexão, certo? E lembre-se, esse curso é agnóstico em modelos. Então, a gente não está aqui falando de modelo, a gente está falando de uso. Quando tiver o ChatGPT 6, você vai fazer a mesma coisa. Quando tiver o 7, você vai fazer a mesma coisa. Talvez seja mais fácil de explicar, talvez ele vai ser um pouco mais rápido, né, nesse processo, mas definitivamente ele vai operar com as mesmas características, com o mesmo prompt. Então, você já vai saber usar dessa forma, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz, né? Eu criei aqui uma tabela de dados dummy. O que é um dado dummy? É um dado falso de uma empresa falsa que não existe. E eu coloquei aqui o seguinte, a gente fez aqui uma tabela do mês de março de 2025 e pusemos as seguintes colunas, né? Então, os departamentos aqui de engenharia, sucesso do cliente e marketing. Então, a gente pôs diferentes contas aqui, né? Salário, viagem, software terceirizados, para cada uma dessas áreas, né? Então, o salário da engenharia, o salário do sucesso do cliente, enfim, vocês entenderam. E aqui a gente pôs 4 números, né? Então, a gente pôs aqui, né, 4 colunas com números. Então, a gente tem a coluna do orçamento, a gente tem a coluna do realizado, ou seja, eu orcei um tanto, mas eu realizei sempre um outro tanto, né? Assim que acontece em empresas, muito difícil a gente acertar na mancha o valor orçado. Daí a gente tem o forecast, que basicamente é quanto a parte baseado no que eu realizei, quanto que eu acho agora que eu vou gastar, né? Eu tinha um orçamento, mas se eu ultrapassei esse orçamento aqui no realizado, agora eu tenho que fazer um forecast futuro já diferente.
E a última coluna é quanto eu fiz no ano passado. Então, para a gente poder comparar esse ano com outro ano, né? Diminuir os custos, aumentei, como é que tá? Então, dito isso, a gente tem essa planilhinha aqui, né? Eu vou fechar ela. Então, nós vamos rodar o seguinte prompt. Me ajude a analisar o fechamento do mês de março de 2025, utilizando as planilhas em anexo. Siga os seguintes passos. Aqui está o ouro, pessoal. Aqui está o ouro, tá? Então presta bastante atenção nisso. A gente está fazendo uma espécie de chain of thoughts, de cadeia de pensamento. Então estou dando para ele as instruções do que ele tem que fazer. Isso é fundamental. Se você pedir uma análise sem explicar exatamente o que você quer fazer, ele não vai saber fazer certinho, ele não vai saber chamar as ferramentas que ele precisa chamar e ele não vai fazer a análise do jeito que você quer, tá? Então você vai poupar muito tempo, muitas horas de trabalho, mas nisso você tem que se dedicar, que é explicar o que você faria se você fosse fazer isso sozinho, sozinha, na sua planilha, tá? Então explique passo a passo o que você faria. E eu vou mostrar mais uma técnica que eu tenho visto muito isso nas aulas da OpenAI, que é o seguinte, ao invés da gente usar um XML, então, por exemplo, eu poderia botar aqui, ó, instruções, né, e daí depois fechar lá embaixo, né, com barra instruções, por exemplo, né, que eu tenho mostrado aí em algumas outras aulas, tá? Então, eu poderia fazer isso e colocar aqui, né, no meio as instruções. Tem uma coisa, um novo método que o pessoal está usando muito da OpenAI, que é o seguinte, abre 3 aspas, tá? Então, uma aspa, 2 aspas, 3 aspas. Funciona também. Pula uma linha sempre, tá? Pula uma linha igual Markdown e vamos lá. Consolide o orçamento de cada departamento versus o valor real gasto. Né? Vou até colocar aqui, ó, realizado. Né? Então, aqui, ó, tem aqui o realizado, tá? Botei entre parênteses. Vamos botar aqui o segundo passo, que é o seguinte. Analise a variação percentual, destaque qualquer variação acima de 7% e me mostre a categoria dos gastos que mais contribuíram nessas variações. Aqui eu vou seguir uma orientação da própria OpenAI, que é o seguinte, não crie hipóteses do porquê essas categorias contribuíram com tais variações. Isso daqui é o seguinte, é uma espécie de proteção para não deixar ele alucinar. Então a gente não quer deixar ele criar hipóteses criativas, vamos dizer, porque a área criou, até porque isso é uma planilha, então a gente não quer que ele imagine por que a gente gastou mais em marketing e nada disso, a gente quer que ele seja frio na análise dos números, né? Vamos colocar aqui também o seguinte, crie tabelas e gráficos para mostrar e fundamentar suas conclusões. Procure na internet por guias sobre variações de orçamento aceitáveis para empresas do segmento. Vamos dizer que essa planilha ela serve para qualquer coisa, né, essa planilha, mas eu vou supor aqui que seja uma empresa, engenharia e tudo. Vamos colocar aqui que seja para o segmento industrial, né? Então, para o segmento de indústria de vidros, tá? Tô inventando aqui, mas enfim. Vamos deixar também ele para pesquisar na internet, né, supondo que esses segmentos aqui sejam de uma indústria de vidros, né? E vamos botar aqui por último, feche a análise criando um sumário executivo para que eu possa enviar ao CFO da empresa para sua análise. Tá? E aqui a gente vai fechar com 3 aspas, tá? É esse o prompt. Pessoal, então, vou abrir aqui minha tela. Vocês entendem o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que ele chame as ferramentas, tá? Então, eu estou falando para o modelo de raciocínio. Ó, você vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Eu não dei a ordem, né? Eu não pus 1, 2, 3. Deixa ele fazer na ordem que ele quiser, tá? E eu estou fazendo com que ele chame ferramentas, tá?
Então, a ideia aqui é que ele decida quais ferramentas chamar, tá? Então, estou falando para ele pesquisar na internet, estou falando para ele montar um sumário executivo, estou falando para ele montar gráficos, tabelas. Então, eu estou orientando ele o caminho a seguir, tá? Importantíssimo, importantíssimo isso. É aí que as pessoas erram mais. E agora nós vamos rodar. Eu vou fazer uma coisa aqui também, que é o seguinte, eu não vou dizer para ele quais ferramentas rodar, tá? Então, esse não é um módulo de investigação, porque eu não quero que ele faça aí um sumário enorme, com links, nada disso. Eu quero que ele faça uma análise de dados, tá? Não vou colocar no modo agente também, enfim, muito menos imagem, nem estudar, e também não vou clicar na busca da web, porque eu vou deixar ele decidir, porque eu já dei a instrução para ele fazer isso. Então, feito isso, né, eu vou pegar a minha tabela, não podemos esquecer disso. Vou anexar aqui e vou rodar o prompt. Não se esqueçam de anexar a tabela, tá? E ele vai começar a trabalhar. Então, a ideia aqui, né, ele já abriu a tabela, ó, já, né, começou a olhar. E a ideia aqui é que ele decida quais ferramentas ele vai utilizar, enfim, ele vai decidir tudo isso e vai começar a pensar. Pessoal, olha só que interessante. Então, já fazem 4 minutos que ele está pensando. E como eu disse lá no começo, ele está rodando o quê? Python, né? Então, ele está rodando aqui o código Python e ele está fazendo aqui um códigozinho. Ele que fez o código, né? A gente nem precisa entender absolutamente nada. Mas só para efeito de que vocês saibam, né, o que está acontecendo aí nos bastidores, os pandas, né, o NumPy, Matplotlib, são bibliotecas Python, tá, de análise de dados. Então, um analista de dados usaria essas bibliotecas para criar gráficos, para fazer análise de dados e tudo isso. E a gente tem hoje um analista de dados aqui para a gente, é gratuito, entre aspas, fazendo essa análise para a gente. Então, olha que coisa fantástica, né? Imagina só, você teria que pedir para alguém fazer isso daqui. Olha o tamanho do código de Python que ele está criando aqui para fazer essa análise. Então, isso é uma coisa legal também de mostrar para vocês. E eu vou pausar aqui, tá? Já fazem 4 minutos e 59 que ele está pensando, né? Até um pouco mais, porque na verdade ele fez uma primeira análise e depois ele seguiu outra análise, né? Então, aqui já deve fazer uns 7 minutos que ele está pensando. E ele pôs aqui, ó, vou criar uma tabela resumindo o orçamento. O ambiente do Python, ele deve ter tido algum errinho aqui no Python, mas depois ele conseguiu reiniciar, né? Ele foi aqui por um outro caminho e tal. Ele teve problemas com Python, daí depois ele seguiu aqui, ó, precisamos identificar variações superiores a 7%, precisamos elaborar a mensagem final. Ele fez uma busca na web, lembra que eu pedi para ele olhar na web sobre o segmento de vidro, né? Ainda deu um desafio difícil, porque vidro não deve ser uma coisa tão fácil aí de buscar. E encontrou, né, fontes gerais, precisa de algo mais específico, né? Ele viu aqui, ó, as variações da indústria de vidro e tal. E agora ele está rodando o código para fazer a análise de dados. Olha só, né? Agora que saiu uma coisa, ele está me perguntando, né? Ele está me fazendo uma nova pergunta aqui, tá? Que é o seguinte: existe apenas uma aba ou múltiplas? É apenas uma aba, tá? Então na nossa planilha, né? A gente não tem outras abas. Vamos responder aqui. Apenas uma aba. Os dados de budget estão na coluna orçamento. O actual na coluna realizado. Nomes das colunas-chave aqui, já estou, né, aqui, ó, respondendo para eles. Né, quais são os rótulos, em português ou em inglês? Né, então aqui eu vou dizer para ele quais são os rótulos, quais que são as colunas, né? Colunas, departamento, põe entre aspas sempre, né? Conta, mês, orçamento, realizado, forecast e realizado no ano passado. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Acho até bom estar acontecendo isso, porque daí vocês pegam um jeito, né? Há colunas extras, centro de custo, código de conta, não há outras colunas, além das que te passei no item 2, tá? Então, estou respondendo aqui as perguntas dele. E agora ele vai pensar em cima disso. Ó, pessoal, então, ele deu um erro e disse que não estava conseguindo abrir a ferramenta Python,
tá? Eu falei para ele de novo aqui, ó, rode novamente tudo, tá? E aparentemente agora ele achou um caminho aqui, tá? Então ele está pensando, olha só, ele já começou a criar gráficos, tá? Então, ele está fazendo gráfico de orçado e realizado e agora ele está rodando o código novamente, tá? Então eu vou deixar isso no vídeo para vocês verem a realidade, né? A ideia aqui que não é que o vídeo fique fantasioso, é que fique real, tá? Para que vocês saibam que às vezes a gente precisa rodar o código de novo, enfim, às vezes a gente tem que botar o mesmo prompt duas vezes porque ele não roda na primeira. Mas pelo jeito aqui já está dando certo. Olha que coisa fantástica. Imagina só se a gente precisasse fazer isso de fato na mão, como a gente fazia até hoje. Seria muito mais longo. Então agora ele terminou. Olha só que legal, né? Ele fez os gráficos. Olha que análise fantástica, pessoal. Ele fez aqui, ó, resumo por departamento, né? Então ele montou aqui a variância percentual, né, entre o orçado e o realizado. Ele fez aqui, né, uma análise da engenharia, que ele falou que aqui, né, no caso, foi o departamento que teve uma variação maior no tópico de terceirizados, né? Aqui ele criou um gráfico, olha só que interessante, né, de variação. Né, consigo interagir com esse gráfico, enfim. Então, uma coisa aqui, um recurso, né, que talvez vocês não conhecessem e que tá aí, tá? Eu posso baixar o gráfico, inclusive, ele baixa em PNG, que é o formato de imagem, tá? Se você precisar botar num e-mail, num relatório. Mesma coisa aqui, né? Então, eu consigo fazer aqui, ó, os gráficos interativos, orçados, realizados e tal, tá? Consigo ver, né, a base de dados, mudar a cor, enfim, tudo isso, baixar também, enfim. Tudo que vocês viram ali no outro. E daí ele fez as análises, né? Então aqui, ó, consolidação, orçado versus realizado mais, engenharia, orçado 527, realizado ele fez a soma, né, dos custos da área toda. Tivemos uma variação de 38 mil, uma variação acima de 7,32%, foi a única área que teve acima de 7%. E depois, por último, ele fez aqui o sumário executivo para o CFO, né? Então, dizendo, ó, o gasto total de março ficou 2,6% abaixo do orçado. Apenas a engenharia superou o limite. Tá? O marketing foi menor e tal, e o sucesso do cliente também, menor que 7%. Né? A conta terceirizados respondeu por 94% da diferença em engenharia, ou seja, o problema está em terceirizados, né? A engenharia está gastando muito em terceirizados, tá? Engenharia, redução de 38 mil, concentrado em terceirizados, enfim. Então, na verdade, né, corrijo, a única diferença é negativa, então a engenharia está gastando menos em terceirizados, né? O marketing também economizou, enfim, uma empresa está indo bem, né? E ele também fez aqui a análise, né? Então, uma coisa bem legal, completa. E daí, sobre a indústria de vidros, né, ele colocou aqui, ó, Click Data, guia de variância, análises, né, indica mais ou menos 10% como padrão de mercado para PMEs e tal. Então, para indústrias de vidros, em linhas gerais, fabricantes de vidro compartilham uma estrutura de custo típica de manufaturas discretas. Então, tudo isso está aqui, tá? Então, é isso, pessoal. Fantástico, né? Eu acho que ajuda muito. Então, entendam, né, que tem que ser uma ferramenta de raciocínio. A base de dados tem que ser bem construída. Às vezes, você tem que fazer essas interações, tá? Ele vai te fazer perguntas, você responde e você tem um resultado fantástico. Tá? Então, essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas eu acho que não faz sentido eu dividir, tá? É uma aula que eu acho muito importante para provavelmente alguns de vocês aí vai ser fundamental. E claro, você sempre pode tirar as dúvidas com a Zexia, pode tirar as dúvidas comigo nas aulas ao vivo e a gente vai conversar bastante. Eu amo o tema, né? Sou administrador, já trabalhei no mercado financeiro, gosto muito de números e planilhas e gráficos e tudo isso. Então, acho isso daqui fantástico. Vai economizar milhões e milhões de horas de pessoas ao redor do mundo. Um abraço, te vejo na próxima.